Smart Tubers, aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para comentar com vocês os detalhes da decisão que o Supremo Tribunal Federal confirmou no mandado de segurança em que negou a uma empresa de telecomunicações a compensação de ICMS em relação a algumas operações de telecomunicações. Vamos conferir no vídeo para entender o caso? O Supremo Tribunal Federal avaliou uma situação em que a empresa de telecomunicações pretendia fazer a compensação de valor de crédito de ICMS em relação àqueles serviços que foram prestados e que não foram pagos pelo consumidor. O que ocorreu nessa situação? Sempre quando você recebe o extrato indicando os valores que você utilizou de uma empresa que lhe presta serviços, seja serviços na área de telecomunicações, sistema elétrico, enfim, você vê lá destacado o valor que você consumiu e o valor referente ao ICMS. E o que ocorre? Esse valor do ICMS que está ali destacado é o valor que vem a ser cobrado sobre aquele montante em dinheiro que é cobrado pelo serviço que foi prestado. Ou, no caso do ICMS, a gente tem a questão das mercadorias. Eu já fiz alguns vídeos anteriores a esse explicando que o ICMS é um tributo de incidência sobre mercadorias que são transferidas de um local a outro ou de serviços de telecomunicações, sendo que os outros serviços vão ser cobrados a título de ISS, que é de competência do município, e o ICMS é de competência do estado. Então, o que ocorre nesse caso? Esse serviço de telecomunicações que foi prestado tem necessariamente que ser recolhido o tributo sobre ele, que é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Esses serviços são serviços de telecomunicações. O que é objeto do fato gerador, ou seja, o que faz com que a empresa seja obrigada a pagar o tributo, não é o fato de ter sido pago ou não o serviço, mas do serviço ter sido prestado. Então, nesse caso, se o serviço foi prestado e o consumidor não pagou, a empresa vai continuar sendo obrigada ao pagamento do ICMS. Então, não tem como ela fazer essa compensação, ou seja, ela pegar um crédito de ICMS que ela vai ser obrigada a pagar e compensar com esse outro crédito que ela acreditava que não seria obrigada porque o consumidor não efetuou o pagamento da conta referente à prestação de serviços. Então, pessoal, isso é baseado no fato de que as relações que são de natureza tributária que acontecem entre pessoa jurídica, pessoa física e o Estado, no caso aí seria o Estado por ser ICMS, mas pode ser União, se for imposto de renda, pode ser município, se for o IPTU. Essas relações de natureza tributária não sofrem intervenção de relações de natureza civil, de natureza contratual, ou seja, da empresa e o consumidor final do produto ou do serviço. Vocês devem, no dia a dia de vocês, se deparar com situações envolvendo contrato de locação, por exemplo. O proprietário de um imóvel loca esse imóvel para um terceiro. Na lei do inquilinato, você vai ter que, ali está especificado que a obrigação no pagamento do IPTU é do dono do imóvel, salvo, ou seja, exceto se ele colocar o contrário no contrato, ou seja, se o dono do imóvel fizer um acordo com o inquilino e o inquilino aceita pagar o IPTU, então passa a ser um encargo do inquilino. Isso tem inúmeros motivos. Por exemplo, às vezes o próprio proprietário do imóvel dá um desconto no valor do aluguel, porém acaba que a obrigação no pagamento do IPTU ele transfere ao inquilino. Porém,
Essa transferência de obrigação no pagamento é de natureza das partes civil. Agora, o inquilino não pagou o IPTU, o município, que é competente para criar, arrecadar esse tributo, vai processar o proprietário, porque o fato gerador é ser dono do imóvel. Então, esse contrato entre o dono do imóvel, que é o locador, e o inquilino, que é o locatário, não vai servir para ser apresentado no município e dizer: não, mas era o outro que estava obrigado ao pagamento. Isso você não vai poder usar como defesa para não pagar, para não ser obrigado a pagar. E até mesmo você corre o risco de perder seu imóvel, dependendo do montante do valor devido. Então, fiquem alertas das suas obrigações junto ao fisco, seja estadual, municipal, federal, porque esse vínculo contratual que existe entre prestador de serviços, dono de imóveis e o consumidor, inquilino, etc., não pode ser usado para se isentar do pagamento do tributo, de um imposto, de uma taxa, de uma contribuição. Então, fiquem alertas e esse contrato vai servir tão somente para você ir lá pagar o débito e requerer, ou seja, pedir para quem deve para você em relação à obrigação contratual assumida com você, pague para você a dívida. Mas você não pode usar ela para se defender do governo e não pagar o que for devido, que está especificado em lei. Então, nesse caso, ficou claro, numa decisão com repercussão geral, ou seja, que é válida para quaisquer outros casos semelhantes a esse, de que o fato do consumidor estar inadimplente não exime a empresa do recolhimento do tributo, no caso aí do ICMS. Então, a empresa permanece obrigada ao pagamento. Espero que vocês tenham gostado, agradeço por terem chegado até esse momento no vídeo e, por favor, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, continuem apoiando esse tipo de conteúdo que tem caráter informativo, que procura trazer maior esclarecimento às pessoas para que nós possamos sempre ter uma sociedade melhor e mais justa para todos. Obrigada e até a próxima!